dia, boa tarde, boa noite, arcanistas! Aqui quem fala é a Thay e hoje eu vou falar um pouco sobre as teorias do nome do vento e o temor do sábio. Lembrando que algumas delas eu tirei diretamente do Reddit, de alguns fóruns e alguns sites. Já as pronúncias eu me baseei no vídeo em que o próprio autor explica. Sem mais delongas, bora lá! Lembrando que esse vídeo é para quem já leu os livros, então vai conter muitos spoilers. E se caso você tenha algum interesse em saber que livro é esse, eu já fiz um vídeo introduzindo a história de Patrick para vocês. É sempre bom lembrar que o próprio tio Pat disse em O Temor do Sábio no capítulo 49 que toda a verdade do mundo está contida nas histórias. Você sabe. Agora vamos às teorias. A primeira delas é sobre as famosas portas de pedra. As informações que temos até agora é que elas já apareceram e já foram citadas algumas vezes na história. Elas também são citadas como algo quase sagrado por Bast, quando o mesmo diz: Juro pelas portas de pedra, eu estou lhe dizendo 3.000 vezes. Não há nada no meu mundo ou no seu que seja mais perigoso que o café. O temor do sábio, interlúdio, uma certa doçura. Felurian também cita tais portas, no capítulo 102 em O Temor do Sábio, como vocês podem ver. Nada de nomes aqui. Não falarei daquele ainda que esteja trancado além das portas de pedra. O Temor do Sábio, capítulo 102. A lua em eterno movimento. Lembrando que também Kvolf até decide perguntar a Elorin sobre a misteriosa porta em O Temor do Sábio. Era de um pedaço sólido de pedra cinzenta, da mesma cor das paredes circundantes. Sem dobradiças, sem maçaneta, tentei espiar pelas fechaduras nas chapas de cobre, mas não pude ver nada além da luz de minha vela. Talvez seja da natureza humana procurar coisas ocultas. Talvez fosse apenas a minha natureza. O nome do vento, capítulo 34, o caminho bruxuleante. E a porta de pedra do arquivo, aquela de 4 placas. Agora que sou relar, o senhor pode me dizer o que há por trás dela? Elohim riu. Ah, não. Você não almeja segredos pequenos, não é? O Temor do Sábio, capítulo 86, o fogo em si. A outra porta em questão estaria nos domínios da família Laclas. De acordo com esses trechos, existe uma outra porta de pedra, sem fechaduras ou dobradiças, bem parecida com a porta descrita no arquivo. Essa porta é considerada uma antiga relíquia familiar que pertencem aos nobres da família Laclas. Nas partes mais antigas das terras dos Laclas, na área mais antiga de sua propriedade ancestral, existe uma porta secreta. Uma porta sem maçaneta nem dobradiças. Não há maneira de abri-la. Ela fica trancada, mas ao mesmo tempo não tem fechadura. Ninguém sabe o que há do outro lado. O Temor do Sábio, capítulo 59, Propósitos. Todo esse mistério em volta da suposta porta de pedra que estaria nos domínios da família Laclas nos leva à segunda teoria. Será que algum Laclas sabe o que existe atrás daquela porta? Ou será que apenas um Laclas poderia abrir aquela porta? Ou, se caso for isso, quais Laclas temos na trama? Até agora sabemos que os Laclas são uma família nobre e antiga em Vintas, que guardam alguns segredos. Há um mistério sobre o fato deles terem mudado tanto o nome ao longo dos anos, e porque guardam uma porta sem fechaduras ou dobradiças. Como já dizia a canção, Lady Laclas tem 7 coisas não reveladas. Fica em uma porta sem maçaneta, numa caixa que nem tampa ou chave tem. Há um segredo que ela anda guardando. Laclas não vem dormindo, mas sonhando. Numa estrada que não é para viajar, agrada-lhe seu enigma enredar. O nome do vento, capítulo 11, a conexão de ferro. O nome Laclas deriva da palavra lockless, em inglês, sem fechaduras. A visita de Kvolf ao Meyer Alveron é extremamente rica em informações sobre essa família. Segundo Caldicus,
Eles são uma família muito, mas muito antiga e que mudaram seu nome várias e várias vezes no decorrer dos séculos. Quanto mais velho um nome, mais se aproxima da verdade. Todos se traduzem com a mesma acepção de falta de trinco ou fechadura, na forma Lockless. A grafia era bem menos importante naquela época. O Temor do Sábio, capítulo 62, Crise, página 566. Meluen, a mulher que se apaixonou pelo Meyer, graças às cartas escritas por Kvolf. Sabemos que ela é uma herdeira dos Lackless, uma mulher bonita e que guarda um ódio mortal pelos Edenahur. Não era a simples antipatia que a maioria das pessoas sentia por nós, mas um ódio verdadeiro, nítido, contundente. O Temor do Sábio, capítulo 67, Observando Rostos. Mas apesar dela ter um rosto bonito, o que mais chama atenção na história é o modo como Kvolf fala de Meluen. É necessário levarmos em consideração a insistência de Kvolf em deixar claro que ele já viu essa mulher em algum lugar. A jovem Natalia Laclasse tinha fugido com uma trupe de artistas itinerantes. Os pais a haviam desertado, é claro, deixando Meluen como a única herdeira das terras dos Laclasse. Isso explicou seu ódio pelos Hu e me deixou duplamente satisfeito por não ter tornado público meu sangue Edena em Severin. O Temor do Sábio, capítulo 74, Boatos. Agora eu pergunto a vocês, já pensaram se Natalia Lackless, a irmã de Meluen, é a mãe de Kvolf, aquela garota que fugiu com uma trupe de Edena, deixando para trás sua vida de nobre e desonrando a sua família? Isso explicaria por que de Kvolf achar o rosto dessa mulher vagamente parecido com o de sua mãe. Eram Hu até os ossos, e isso, a rigor, é tudo que precisa ser dito, exceto, talvez, que mamãe tinha pertencido à nobreza antes de participar da trupe. O Nome do Vento, capítulo 8, Ladrões, Hereges e Prostitutas. Não podemos nos esquecer da cena em que o pai de Kvolf está bebendo e acaba fazendo uma música para sua mãe com uma péssima rima, que infelizmente só faz sentido em inglês. Make my wife not tally a lot less. Perceberam a rima na frase not tally a lot less com Natalia Lackless? Pois bem, se voltarmos à citação de Caldicus, quando ele explica a origem e a mudança do nome da família Lackless, podemos ver que a grafia Luckless significa sem sorte. E assim entraremos nas teorias de Yax, ou sem sorte. O herdeiro primogênito abandona todos os deveres familiares. Não admira que seus detratores comumente o chamem de Luckless, sem sorte. O Temor do Sábio, capítulo 64, A Fuga. Nesse tópico temos um homem que roubou a lua e por causa de seu ato, uma guerra começou. Como podemos ver nesse trecho, Yax provavelmente é o primeiro da linhagem dos Lackless. Foi ele quem roubou a lua, o grande moldador que está atrás das portas de pedra. Tá bom, Tai, mas isso ainda não faz muito sentido. Ok, vamos recapitular. Na caixa de Yax Lackless tem o nome da lua que foi aprisionado, ou ao menos metade dele. E se a caixa, que era de Yax, e ele era um Luckless, receio que a caixa que o Alveron e a Lady Meluen mostram para Kvolf continha o nome da lua, como vocês podem conferir nesse trecho. Não havia dobradiças ou tampa óbvia, nem sequer uma junção que pudesse indicar uma abertura. É uma relíquia de família. O Temor do Sábio, capítulo 139, Sem Fechadura. Bom, agora fica a real dúvida. Não sabemos se o Luckless é bom ou é mau. Ao que me parece, aos encantados ele iniciou uma guerra. E aos não encantados? As conclusões que temos da família Lackless até o momento são: sabemos que a família tem uma grande importância relacionada às portas, desde o significado do nome familiar e até a relíquia que eles guardam em suas terras ancestrais. Concluímos também que Kvolf tem o sangue Lackless, pois sua mãe era Natalia Lackless, herdeira que fugiu com um artista da trupe.
Sabemos quem está atrás das portas de pedra. É o maior moldador de todos, e ao que tudo indica, ele é um ancestral de Kvolf. E por fim, tudo indica que o nome da lua está em poder dos Lechless, mas até o momento é impossível abrir a caixa onde ele está preso. Agora vamos a outra teoria, sobre o misterioso mecenas de Dena. O que sabemos é que ele dá muita importância para sua privacidade, e a Dena inclusive já deixou claro que ele é um homem que gostava de sua privacidade acima de tudo. Como ela mesma disse... Um cavalheiro mais velho se apresentou a mim. Não posso dizer. Ele é obcecado com a sua privacidade. Não quis me dizer seu nome verdadeiro. O Nome do Vento, capítulo 72, Mortis Humo. Bom, até o momento temos um homem que procura sempre se manter oculto e tem um prazer mórbido em violência. Com essas características, o Mecenas poderia até mesmo ser o pai de Ambrose, mas muita coisa não se encaixa. Há muitas outras informações sobre o Mecenas espalhadas pelo livro que levam a crer que é outro personagem, sem falar que seria muito mais impactante ser alguém que já havia aparecido no livro. Cabelos brancos, rico, você conhece o tipo. O Nome do Vento, capítulo 66, Volátil. Quem sabe, circulando nas rodas em que circula, talvez você já tenha conhecido meu Mecenas sem nem saber disso. Ele dança surpreendentemente bem. O Temor do Sábio, capítulo 73, Sangue e Tinta. O que me fez concluir ser esse personagem que eu penso foi quando eu li o capítulo em que Wolf conversa com o Café, a árvore gigante, e ele diz: Mas é quase sempre um jogo para ele. Há 2 dias, ele usou a bengala. Essa foi novidade. Então temos a confirmação dos cabelos, sabemos que ele é rico e poderoso, tem acesso à corte do Mayer Alveron, dança, usa bengala e gosta de jogar. Com todas essas informações, chegamos a um homem, Brandon. Agora entramos na parte que há diversas teorias quanto à identidade de Brandon. Ao meu ver, eu acredito que Brandon trabalhe para o Chandrian, uma vez que Dena tocou em um casamento, e logo depois que seu Mecenas apareceu, o Chandrian apareceu logo em seguida e devastou tudo. Eu acredito que ele colocou Dena naquele casamento para que pudesse lhe dizer exatamente quem eram as pessoas que estavam ali. Depois a deixou, e provavelmente avisou o Chandrian, que apareceu e chacinou completamente toda a família. E o que comprova mais uma vez o interesse ou o contato dele com Chandrian é a música que ele ajudou Dena a compor. Cita Landry, conhecido como Alex, como um herói injustiçado. Entrando na teoria sobre Elorin e Auri. O que sabemos de Elorin até agora? Bom, sabemos que ele é mestre nomeador, foi o reitor mais jovem, mas enlouqueceu e foi preso numa espécie de manicômio da universidade. Agora vamos à teoria e por que eu acho que ele não é um Chandrian como muitos dizem por aí. O primeiro ponto é que Elorin não apoiaria o Kvolf a dominar o Nome do Vento, tendo em vista que ele iria tentar matá-lo com todos os recursos que ele tivesse em mãos. Eu acredito na teoria que ele seja um dos Aemir, e talvez seja ele quem tirou os livros do arquivo. Agora, sobre a loucura dele, temos 2 possibilidades. A primeira é que ele possa ter ficado louco porque encontrou o Café, a árvore gigante. A segunda, porque ele seja um excepcional nomeador, e isso, em tese, deixa as pessoas de certa forma meio desnorteadas, assim como Auri, que faria sentido, porque durante toda a história, os gênios que nós conhecemos sempre foram taxados de loucos ou fora da caixinha por obterem uma inteligência acima da média. Todos nós sabemos que Auri gosta de dar nome às coisas. Também podemos assimilar que algo ruim aconteça mentalmente ao nomear as coisas ou obter conhecimento de nomeação. Auri, ao meu ver, também está ligada com a Lua, talvez não diretamente, mas podemos ver que ela é de fato como a Lua, sua instabilidade com as diversas fases da Lua e por aí vai. Um ponto que eu achei bastante curioso, mas não consegui assimilar com nenhum tópico, são os presentes que Auri deu para Kvolf. Lembram que na história do Tamberlin, quando ele foi aprisionado, ele tinha apenas 3 coisas em posse: uma moeda, uma vela e uma chave. Então,
Estes são os presentes que Auri deu para o nosso protagonista. Bom, aí que tá, a gente fica com uma pulga atrás da orelha, mas não sabemos o que pensar. Bom, se vocês tiverem algum palpite ou alguma teoria para poder encaixar esses 3 presentes, por favor, deixem nos comentários. Agora, aproveitando a deixa sobre o grande Tamburlaine, entrarei no tópico Deuses e Chandrian. Podemos ver na história desses na página 177 em diante. Considerado Deus na história de Pat, sabemos que Aleph foi quem escolheu os anjos e tinha uma excelente habilidade de nomear, assim como Iax, Celitus e Lyra, a mulher de Lenri. Aleph também foi responsável pela escolha de Telu como anjo protetor, e Celitus, o fundador dos Aemir, que recusou o cargo de anjo já que ele buscava vingança contra Lenri. Durante a narrativa de Scarpe, percebemos que ele sabe a real faceta da história de Lenri, e agora eu deixo uma pergunta para vocês. Quer dizer, uma nova pergunta para vocês. Seria ele um Aemir? E ainda sobre os Aemir, vamos entrar no tópico de um personagem queridíssimo por muitos leitores, o nosso querido Abenfi, ou Ben para os íntimos. Bom, vocês acham que Abenfi poderia ser um Aemir? Sabemos que ele é um arcanista incrível e que sabe o nome do vento, e vale ressaltar que Ben também sabe da real existência do Chandrian, até porque ele mesmo alertou os pais de Kvolf quando eles estavam compondo a música da desgraça. Ainda falando da polêmica canção da desgraça, vamos falar agora sobre a possível origem dos Edenahur. Importante lembrar que Edenahur é originalmente Edema, com M, que foi modificado na tradução. Mas agora vamos à teoria. Muitos fãs acreditam que a palavra edema é derivada da mesma raiz que Eiran. Isso nos leva a crer que antes deles se estabelecerem em Edemri, o Eiran praticava um estilo de vida nômade. Esse grupo surgiu por se opor ao tradicional estoicismo, e ao invés de reter a emoção e a música, esse grupo prosperou na performance pública, em essência, a própria antítese de Eiran. Ok, agora é a hora que vocês me perguntam, ok, Thay, mas por que isso é importante? Bom, vocês se lembram que Aliax protege o Chandrian dos Emir, dos Sith e dos cantores? O que nós sabemos é que os Aemir são anjos ou sacerdotes, já os Sith, guerreiros encantados. Mas e os cantores? Tudo indica que os cantores que o Chandrian teme são os Edenahur. Outro ponto que sustenta essa ideia é que os Wraith, que não seguiram nem Celitus e nem Telu, sejam os primeiros Edenas, sem contar na semelhança linguística dos nomes. Outra possibilidade plausível para essa teoria é que eles podem ter sido os fundadores de Eiran, enquanto os Wraith se dividiram e ambos formaram os Edena e Eiran separadamente. Bom, arcanistas, eu vou ficando por aqui. Eu ainda pensei em inserir 2 outras teorias nesse vídeo, mas não tem muitos argumentos plausíveis no momento, quem sabe futuramente. Digam suas teorias aqui nos comentários se discordam ou concordam com alguma delas. E claro, eu agradeço imensamente a visualização, galera, porque isso deu muito trabalho para poder fazer e foram alguns meses de pesquisa. E é claro, não se esqueçam de deixar aquele like e nos seguir nas nossas redes sociais. Que Telu abençoe a todos e um grande beijo!